Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E aqui a gente está novamente aqui no Caindo na Real, que é o nosso espaço de conversar um pouco sobre lideranças de tecnologia, principalmente de times de tecnologia. E meu nome é Fábio Guimarães, trabalho há 18 anos com liderança em tecnologia e venho aqui trazer para vocês um tema interessante hoje. Só um minutinho que eu vou pegar minha cola aqui. Então, a conversa hoje é o líder de TI, né? Pare de fazer essas três coisas ou resolva essas três coisas de forma diferente. Então, que é o ponto aí onde a gente vai começar a refletir sobre três comportamentos que atrapalham o fluxo entre os times e entre a área de negócio e é muito, né, nocivo nessa questão. Então, eu queria trazer para vocês um ponto aí, né, que é aquilo, né? Seu time trabalha muito e está entregando pouco. Trabalha exaustivamente e entrega pouco valor. Né? O que é muito valor e o que é pouco valor? Né? E como que a gente controla, de alguma forma, direciona esse nível de qualidade? Então, isso eu posso dizer que não é só uma falta de colaboração, né? Não é só uma falta de boa vontade ou de gestão. E sim é uma falta de atuação em momento correto, né, da liderança. Você tem o seu time, tem seus liderados, e você, como essa liderança mais tática e estratégica, agir na forma correta é o que vai garantir que a entrega tenha o valor adequado e que essa entrega realmente faça a diferença para a área de negócio, né? Então, a gente vai falar aqui hoje de três comportamentos, né? Que de alguma forma dificultam um pouco essas entregas e às vezes distorce o valor disso. A primeira dela é tentar resolver tudo, né, em call, em um a um, né, em call one on one com pessoas chaves. Então assim, você começa a chegar para a área de negócio, pegar um ponto focal lá e conversa com ele. Aí você vai para o seu liderado, né, por exemplo, o seu um PM que você lidera e repassa isso para ele. Aí você vai depois no Tech Manager e passa o contexto. Então, e você começa com muita boa vontade, né, de trazer essa demanda, de direcionar, mas você está centralizando em você toda essa demanda. E a questão nossa aqui é descentralizar, é realmente repassar, é viabilizar, fazer que o entendimento seja claro. Entendimento claro é diferente de você tentar entregar mastigado na mão, né, dos seus liderados ou dos seus pares ou né, de integrante que for do time da equipe. Então um ponto aí a gente precisa viabilizar e não chamar aí nas calls e tentar repassar. E viabilizar às vezes é unir, né, agir de forma correta, trazer esse contexto juntamente, inicialmente com os liderados, com os pares, com a área de negócio, a gente fazer uma call ali de alinhamento geral de envolvidos na demanda, tentar trazer um pouco de processo e conduta e não ficar tentando intermediar. Dar o máximo ali de autonomia para as partes, conseguirem se conversar, a viabilizar e, né, de longe ali você consegue estrategicamente não microgerenciar, né? Não, né, fazer microgerenciamento, mas sim entender e intervir no momento certo para que o fluxo continue ocorrendo, né? O segredo aí é a palavra fluxo mesmo. Então eu vou dando uma olhadinha aqui nas minhas anotações para ver se eu esqueci alguma coisa. Isso. Então, a comunicação entre times, né, que eu queria falar para vocês. As pontas, né, se falarem direto e você não virar um tradutor. E outra coisa, um outro ponto aí, né, vamos tocar como segundo ponto, é repassar demanda sem contexto. Então, o contexto, ele é estratégico. Né, ele é estratégico para a empresa, que vai receber esse valor, e é estratégico também para os times que se engajam para poder entregar isso de uma forma que realmente vai estar casada com o valor da empresa. Então, o time que realmente tem
o interesse de valor, aí, um time saudável, quanto mais contexto você traz, mais eficiente e eficaz esse time vai ser. Se tem um time ali com alguma dor, algum problema, né, aí isso às vezes não conta tanto. Então a gente volta ali atrás um pouco, trabalha esse contexto, pega as pessoas, ele pega quem não tá tão legal, né, tenta trazer esse contexto e a gente depois volta aqui em cima disso. Mas o contexto, mesmo em um time que não tá tão saudável, a gente consegue trazer engajamento e pelo menos para quem tá aí com toda a evolução e com tudo que tem né, de resposta, né? Então a gente consegue aí ter uma resposta de quem está engajado e talvez uma resposta de quem não está tanto. E quem não está engajado, a gente depois trabalha, né, separadamente isso aí. Mas o importante é que a gente traga esse contexto. Então eu venho falando aqui, né, que a área X pediu, né, você uma feature e tal, né? Aí você vai e fala pro time, aí vira aquele PM tirador de pedido, né, ou tech manager que vai tocar uma demanda sem sentido, né? Então, assim, você trazer o contexto da estratégia, da meta que está sendo batida ali, que vai ser batida, ou mesmo da urgência que essa demanda vem tendo, né? Então, dependendo da cultura da sua empresa, você vai educar melhor isso, né? Tem empresas que aí tem bem definido as suas metas, né, seus OKRs, seus KPIs e toda as suas metas aí traçadas para a diretoria. Tem empresa que não tem tanto isso. Então a gente mede pela entrega e resultado ali da resposta do usuário. Né? Então vai depender do contexto da sua empresa. Então ler isso na sua empresa, entender e entregar com valor é muito importante. Então fica aí essa dica, né, de trazer esse contexto também. E aquilo, né? Eu costumo dizer que uma task ou uma demanda sem contexto é uma demanda sem alma. Ela é vazia. Então o time ali ele puxa um card e entrega algo. Quando você engaja, você consegue fazer com que isso tenha muito mais qualidade. E, inclusive, se for uma demanda mais complexa, né, de entre times, com a área de negócio, por menor que ela seja, é muito importante que você traga esse contexto para todo o time ali e envolva isso. Você como uma liderança, né, aqui Product Manager, Product Owner, analista de sistema, mesmo aí, sênior, que tente a priorizar alguma demanda frente a um time de engenharia, de tecnologia, o contexto é essencial, né, para que o seu par ali, o seu Tech Manager, ou mesmo o seu Tribe Lead, consiga, né, trazer esse engajamento junto com você. Então é bem importante isso aí. Esse era o segundo ponto, né? E o terceiro ponto que eu queria trazer é aquilo, já é o contrário do primeiro que você centraliza, né? É você trazer uma informação e deixar. E depois, na hora que a demanda estiver pronta ou saindo lá da sprint que está esperando, você vai lá conferir se está do jeito que foi pedido. E dessa forma, tem aquele desenho bem famoso, né, de como a área entendeu, ou como a área pediu, como o analista entendeu e como o time de desenvolvimento foi lá e realizou, né, que é bem icônica aí, né, acho que todos conhecem, se não conhecem, depois dá uma googada lá, que é fácil, né, que só colocar esses três, né, como que a área pediu, o analista entendeu e o time de desenvolvimento, os programadores desenvolveram. Ali fica trocado e retrabalho na certa, sempre é confusão. Então eu falo, né? Vou ter que pegar a colinha aqui de novo. Você repassa para N mãos trabalharem e no final você chega só para ver o resultado. E aquilo, né? Mostrar só a sua cara na hora de entregar a demanda não é liderança real. E a gente está aqui para falar de liderança real, é onde você consegue realmente no ponto certo, né, alinhar orquestrar, alinhar esse time, né, de tecnologia. E para você que está chegando aqui agora, talvez você pegou aqui no meio do caminho, meu nome é Fábio Guimarães, trabalho com liderança há 18 anos e estou aqui para te tornar um líder real. E espero que
que esse conteúdo venha a ser útil para você, né? Então, é isso que eu tinha para trazer aqui desses 3 pontos, né? Deixa eu ver aqui a colinha que eu tenho alguns pontos aqui, uns insights. Eu vou até ler para vocês aqui, né? Não adianta ter um time bom se você cria ruído onde deveria haver fluxo. Então, um ponto que eu queria trazer aí é exatamente o fluxo, a palavra fluxo. Você ir no fluxo, você direcionar isso da forma correta, né? Deixar fluir, você tira a centralização de você e você coloca isso numa linha, né? Numa linha de entrega de eficiência e eficácia. E a liderança real é sobre facilitar, é sobre organizar, é sobre participar. E na medida certa. Se você desequilibra em algum desses pontos, pode ter certeza que você vai ter um impasse e algum trabalho aí. E a gente tem que ficar muito atento com essa questão, né? Para a gente realmente entregar real, a gente precisa ter a antecipação, a organização e a facilitação. E um passo prático aqui, né, que eu queria passar para vocês. Para vocês refletirem um pouco sobre. Hoje, né, eu queria que vocês pensassem nos seus últimos 7 dias de trabalho. Quantas vezes você serviu de ponte, né, entre áreas? Somente ponte. Falando lá daquele primeiro tópico do 1 a 1, né, do one-on-one ali, e repassando. Um outro ponto de reflexão aí que eu queria trazer é quantas demandas você repassou sem um contexto, em um contexto de valor. Tá? Anota essa e pensa, nos últimos 7 dias. Quantas vezes você só apareceu na entrega final? Esse não vai ser só 7 dias, né? Então, assim, pensa um pouquinho aí nesse último mês, nas últimas 3, 4 sprints, né? Que você jogou uma demanda ali e esqueceu. Tudo bem que você tenha repassado isso para alguém que você tenha bastante confiança. Mas que essa pessoa, ela conseguia dar conta desse recado? Então, esse é um ponto. Se ela conseguia, tudo bem. Mas é importante, é um entrosamento muito, muito intrínseco para que consiga ser feito dessa forma. Na maioria das vezes, é muito importante que você faça alguma reunião de checkpoint no meio dessa demanda, até mesmo antes da descrição total do card da história de usuário, ou que você também tem ali esse foco em área de negócio, ou se for ali de nível estratégico e tático estratégico, você esteja alinhado com o Tribe Lead ou com o Tech Manager. Então, assim, é muito importante que tenha umas intervenções. E também com a área de negócio. Ficou entendido para o analista? Você repassou, trouxe essa demanda, reviu isso depois da análise feita? Valida com a área. Então, é muito importante que você, né, faça dessa forma. Então, assim, fica esse ponto, né? Quantas vezes você apareceu só na entrega? E essa entrega aí, na verdade, você chegou lá de gaiato e não estava sabendo o que estava acontecendo, né? Já tinha saído totalmente da sua visão. Então, era isso, né? Um ponto que eu queria trazer aqui, eu queria trazer, na verdade, um case. E esse case, ele tá dentro de uma demanda que eu esperava e que a gente teve que fazer uma intervenção. E essa intervenção, ela foi bem interessante. Então eu vou chamar aqui também, hipoteticamente, de Alberto, esse liderado. E o Alberto tinha uma relação, né, com uma frente de negócio e com outra squad que estava também na entrega dessa demanda. E o líder do Alberto, que eu vou chamar ele aqui vou chamá-la de Estela. A Estela é líder do Alberto e o Alberto vai interagir com outras lideranças de outros times, né? E o Alberto vai entender uma demanda que a Estela repassou. E a Estela é uma GPM, o Alberto é um PM sênior. E a Estela pediu, né, chegou com uma demanda estratégica, e foi uma demanda que veio meio top-down, com um certo desconforto, e o Alberto entendeu inicialmente essa demanda.
A Estela trouxe um contexto e viabilizou o primeiro contato com ele com a área de negócio, sem participar dessa entrevista. E o Alberto foi lá, entendeu a questão, entendeu a demanda e trouxe, né, toda a parte da análise para que fosse feita a história, o desenvolvimento. A Estela, isso na verdade tinha um outro time, ele entrou em contato com esse outro time e ele não trouxe o contexto no teor necessário para o engajamento. Então, o outro time não estava querendo priorizar, assim, o líder lá escutou, vou chamar o líder de João. Então, o João escutou, e o João é um GPM de lá, e ele trouxe que estava com alguns problemas na sprint, que estava cheio de demanda, e mesmo assim o Alberto falando que precisava priorizar isso com o time, ele não conseguiu. E a Estela esqueceu o Alberto nessa jogada. O Alberto correu, levantou a história, validou com as áreas de negócio, conseguiu priorizar com um PM do time, né, do João, e enfim, no final das contas, fizeram a demanda que a área tinha pedido. E era realmente a demanda? A Estela chegou para poder entender no final da sprint, já quando estava tudo mais ou menos pronto. E a Estela viu a demanda feita, estava tranquila, falou assim: vamos fazer a entrega. Fizeram um e-mail de entrega, marcaram a homologação. E na hora de homologar, o que aconteceu? A gestão veio, né, da área de negócio e não era nada a ver, não tinha nada a ver com o pedido inicial. E esse desconforto da Estela, na verdade, foi uma displicência. E displicência na liderança real não existe. Displicência é insegurança. Displicência, ela vai gerar insegurança futura. A displicência, ela é talvez vinda de um excesso de trabalho, de excesso de cobrança, né, que você tem que se virar e não consegue sozinho dar conta disso, né? Então a Estela teve o que aconteceu nessa entrega, como foi dessa forma, foi muito nocivo, né? Existe um retrabalho aí de acho que 1 ou 2 sprints, eu não estou me lembrando quais foram, mas e a área de trabalho, a área de negócio ficou lesada com essa entrega. Isso era uma entrega top-down, subiu para a diretoria, deu confusão, mas moral da história, a gestão da Estela conseguiu ajudar e auxiliá-la, que nesse caso era eu que prestava consultoria. E eu vendo esse caso, trouxe o contexto para todo mundo lá, né, para a Estela. E expliquei a situação e a gente definiu um fluxo de trabalho. E essa definição de fluxo de trabalho, ela começou a reger essa squad. E não só essa squad, como depois os outros times dessa empresa. Esse fluxo, ele trazia sempre a checagem da Estela junto com a necessidade estratégica. E a área também, a gestão da área, né, demandante. E esse fluxo ficou claro, porque a gente tinha um flow desenhado, a gente tinha um fluxograma desenhado com os passos. Então, tanto a Estela, quanto o Alberto, quanto o João, ficou muito mais fácil esse contexto. Então, e a Estela tinha muito mais segurança depois de entregar a demanda juntamente, ou de fazer as mediações, intermediações necessárias, e os pontos também que a gente tinha nesse fluxo, trazendo, né? A gente tem até esse fluxo na nossa metodologia, que é um board de organização de temas, de requisito, de discovery, que é onde a gente consegue trazer não só a organização de tudo que foi levantado, como também o fluxo que isso vai ser feito, né? Então fica muito mais fácil de você entender. E isso você separa por cada liderado, por cada demanda, a gente tem isso visualmente traçado, é uma metodologia, é uma forma muito visual e fácil repasse, de fácil entendimento, de fácil conversa para todo tipo de necessidade que você tem ali de falar com cada pessoa da área de negócio. Então, a gente traçar essa estratégia, ter noção real de tudo que a gente precisa trazer para que isso flua, é muito importante, né? Porque a gente consiga trazer uma maturidade de time, a gente consiga trabalhar aí essa entrega eficiente, efetiva, com uma liderança eficiente, né, com diferentes níveis de liderança eficiente e efetiva, para que a gente consiga fazer um bom trabalho.
E isso, quando a gente fala da liderança real, é o que fundamenta você, profissional, você líder hoje. Eu sei que muitas pessoas têm essa insegurança, essa liderança, ainda mais que vem uma migrada diária. Isso traz para você, né, caiu às vezes de paraquedas, tem anos de mercado, anos de experiência, mas de tecnologia não tem tanta, né? Então caiu aí na área de desenvolvimento de sistemas, de produto digital, tanto na parte de uma grande corporação, como em pequenas startups, né, que também tudo é um toque de caixa, agências. Se você não entende o que é uma liderança e o que é a necessidade de um projeto de tecnologia, né, se a gente não trabalha aí com o fluxo de projeto, de produto, ou de que seja, a gente precisa entender muito bem esse entrosamento. E foi isso que eu quis trazer para vocês hoje. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Eu tenho uma frasezinha aqui interessante, mas uma frase de impacto. Mas vale a pena falar, né? Liderar não é apagar incêndio, é evitar que o fogo comece. Então, é isso, né? A liderança, você não tem que estar correndo atrás o tempo todo, exausto o tempo todo, sem tempo, ou virando madrugada. Não. Isso é sinal de alerta, isso é sinal de atenção. E eu queria trazer que a liderança é o quê? Não é sobre fazer tudo, e sim sobre fazer fluir. E a intenção que eu tenho aqui de falar para você é que continue aí com a gente, venha cumprindo esse nosso espaço aqui de Caindo na Real, né? E meu nome é Fábio Guimarães e eu venho trazer para você aqui a realidade de um líder, né? O que realmente é ser um líder real e não mais uma liderança que tenha as suas fraquezas e seus problemas. A gente vai estar aqui, até o próximo e conto com vocês. Se você achou interessante e entende e consegue saber que tem algum amigo ou alguém que você saiba que precisa desse tipo de conteúdo, indique o vídeo, compartilhe e fique à vontade para entrar em contato, fazer perguntas aí e eu vou atender na base do possível aí para vocês tirar essas dúvidas e tudo, né? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.